Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública e hoje eu quero tratar contigo sobre um tema muito importante no Supremo Tribunal Federal. Eu estou me referindo à tese fixada pelo Supremo no tema 512. O tema 512 do Supremo, ele foi aprovado pela Suprema Corte lá em outubro de 2020, no auge da pandemia, e essa tese ficou um pouco esquecida, porque naquele momento estávamos todos discutindo os aspectos jurídicos que envolviam o combate à Covid-19, o combate à pandemia, e no que diz respeito, por exemplo, àquele momento específico, nós não tínhamos nem previsão de concurso, nem tínhamos concurso acontecendo. Então acabou que essa tese, fixada pelo Supremo lá em outubro de 2020, acabou ficando um pouco esquecida, e o meu objetivo aqui é rememorar contigo a tese 512, se você tiver estudado, e te apresentar a tese 512 se você ainda não tiver estudado, porque é um tema extremamente importante para os concursos de procuradoria. Nós estamos no campo do direito constitucional e do direito administrativo, nós estamos no campo subitem dessas disciplinas chamado concurso público, e isso é muito importante para os concursos em geral, especialmente para os concursos de procuradoria. A tese que o Supremo fixou no tema 512 diz o seguinte, ó: o Estado responde de forma subsidiária por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indícios de fraude. Bom, esse é o texto da tese fixada no tema 512 do Supremo Tribunal Federal. Bom, como é que você enfrenta provas de concurso a partir do que está escrito nessa tese, do tema 512? Você vai ter que analisar essa tese a partir do que eu chamo de passagens principais. Essa tese, ela corresponde quase a um tipo, e a partir desse tipo, você precisa encaixar a situação fática na tese para saber se você aplica exatamente a tese do tema 512. Vamos lá. Eu chamo a atenção para as principais passagens da tese, que é justamente aquilo que você vai identificar na prova se existe para aplicar ou não esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, você precisa ter um concurso público realizado pelo Estado. Segundo, você precisa com que esse concurso seja organizado por uma pessoa jurídica de direito privado contratada pelo Estado. Depois, se houver cancelamento de provas e esse cancelamento se der por indício de fraude, o Estado responde de forma subsidiária, mas tão somente no que diz respeito aos danos materiais. Presta atenção porque a tese fala somente em danos materiais. Ocorre que na prática, muitos candidatos eles cumulam os pedidos de danos materiais e morais, então é comum pedir dano moral nessa situação, mas a tese do Supremo tratou somente da responsabilidade subsidiária do Estado por danos materiais, não morais. Cuidado, por exemplo, que se isso cai num concurso público prova objetiva e o examinador coloca aqui, ó, depois de danos materiais, coloca e morais, e você não se ligou nesse detalhe, você vai acabar efetivamente colocando como correta a tese com a inclusão do dano moral, quando isso não é verdade. Então, muito cuidado com essa tese do tema 512. Quais são as características que envolvem o tipo da tese firmada pelo Supremo no tema 512? A existência de um concurso público, sendo organizado por pessoa jurídica de direito privado contratada pelo Estado, pelo poder público, com cancelamento de provas em razão do indício de fraudes, aí o Estado vai e responde de forma subsidiária, mas a tese só fala em danos materiais. Não obstante a gente saiba na prática que muitos candidatos colocam aí também o dano moral como sendo um dos pedidos das suas respectivas pretensões jurídicas deduzidas em juízo a partir das suas petições iniciais. Então, esse é o cenário que você precisa efetivamente encontrar para aplicar a tese do tema 512. Eu chamo a atenção para um cuidado que você precisa ter em termos de prova, porque às vezes o Estado ele não contrata a organizadora, ele realiza o próprio certame. Perceba que quando a tese fala em concurso público, está falando de certame no seu aspecto geral, no seu aspecto macro. Por exemplo, quando um tribunal ele faz um concurso para preenchimento de vaga ou de cargo ou de função, ou dependendo da classificação que se tenha no direito administrativo, da função de estagiário, o Estado normalmente ele não contrata a organizadora. Ele, esponte própria, pela sua própria administração, ele organiza o concurso, ele realiza o concurso, ele aplica as provas. Quando isso acontece, por exemplo, eu posso aplicar a tese? Penso que sim, mas nesse caso o Estado não responderia de forma subsidiária, ele responderia de forma direta,
porque exatamente estamos diante de um concurso que não é organizado por uma pessoa jurídica de direito privado que responderia diretamente e o Estado de forma subsidiária. O concurso é realizado pelo próprio Estado. Quando o Estado, nesse caso, faz concurso para ocupar as vagas de estágio, por exemplo, e o faz diretamente, ele não tem a pessoa jurídica de direito privado contratada para que ela responda de forma direta e o Estado responda de forma subsidiária. Quando isso acontece, eu penso que se aplica a tese, mas aplica-se a tese para que o Estado não responda de forma subsidiária e sim de forma direta. Cuidado com isso para que você efetivamente possa entender o real alcance da tese do tema 512. Muito bem, eu vou te apresentar a título de revisão aqui, para que você possa enfrentar as provas sem chance de errar isso aqui, 5 argumentos que você precisa desenvolver na prova que sustentam a racionalidade do tema 512 e que você não pode deixar de tratar nas provas, especialmente provas subjetivas e provas orais. Então, se você, por exemplo, estiver diante de uma prova de procurador, prova subjetiva ou prova oral, em que você tenha que desenvolver os argumentos que compõem o tema 512 do Supremo Tribunal Federal, eu vou te dar 5 argumentos que você não pode deixar de falar, sob pena de você perder pontos preciosos na sua prova subjetiva, na sua questão, na sua peça, no seu parecer, ou na sua resposta de prova oral. Você tem que dizer que se trata de responsabilidade civil do Estado com base na teoria do risco administrativo. Então, obviamente, você precisa introduzir o tema dentro da responsabilidade extracontratual do Estado, baseada aqui no risco administrativo. Você não pode deixar de falar sobre o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que inclusive é mencionado no próprio corpo da tese do tema 512. Você não pode deixar de falar sobre a responsabilidade primária e objetiva da organizadora do concurso, portanto, a organizadora do concurso, que é a pessoa jurídica de direito privado contratada pelo Estado, responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade própria, ou seja, isso nós tiramos do inteiro teor do julgado do Supremo Tribunal Federal quando fixou a tese no tema 512. Você não pode deixar de falar que a responsabilidade se dá em razão do cancelamento de provas de concurso público em virtude de indícios de fraude. Isso gera responsabilidade direta da prestadora de serviço, ou seja, da organizadora do concurso, no que diz respeito à restituição, à indenização aos candidatos, no que se refere a despesas com taxa de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas em que mantém o domicílio. Então, os danos materiais representam justamente aquilo que se deve devolver ao candidato, restituir ao candidato, indenizar o candidato a respeito das taxas de inscrição no concurso e também no que diz respeito àquilo que ele gastou para se deslocar do seu domicílio original para a cidade no que diz respeito à realização da prova. Então é preciso que haja cancelamento de prova com indício de fraude para que se gere o direito à indenização por dano material, que seria a restituição das despesas com taxa de inscrição e deslocamento para a cidade diversa daquela em que mantém o domicílio. E o quinto e último argumento diz respeito justamente à responsabilidade subsidiária do Estado, porque a organizadora responde de forma direta, primária e objetiva, e o Estado responde de forma subsidiária, no caso da instituição organizadora do certame se tornar insolvente. Então o Estado aqui é apresentado como devedor reserva. O Estado só responde se a organizadora não tiver condições de responder, ou seja, se ela se tornar insolvente. Então, o tema fixado, ou a tese fixada pelo Supremo no tema 512, é muito importante, passou meio desapercebido no momento em que ela foi aprovada por conta da pandemia, já avisei e já te atentei para esse fato. Nós temos 5 principais passagens na tese para que você possa encontrar o tipo da tese e aplicar na prova. Atenção que a tese só fala em danos materiais, não fala em danos morais, cuidado com essa pegadinha. E nós temos também, nesse caso, além disso, um cuidado específico sobre o concurso ser realizado diretamente pelo Estado e não por meio de prestadora de serviço, ou seja, e não por meio de uma pessoa jurídica de direito público contratada, de direito privado, perdão, contratada. O Estado não está contratando pessoa jurídica de direito privado para realizar o concurso. Aqui ele realiza o concurso de forma direta, então ele responde diretamente e não subsidiariamente. E te apresentei 5 argumentos que sustentam a existência do tema 512 que você não pode deixar de tratar nas provas. O risco administrativo, que sustenta a responsabilidade extracontratual do Estado. O dispositivo constitucional, que fundamenta a responsabilidade extracontratual do Estado, artigo 37, parágrafo 6º. A organizadora, que responde de forma primária e objetiva.
o cancelamento de provas com indício de fraude, que é o móvel que gera o direito à indenização por danos materiais no que diz respeito às taxas de inscrição e os gastos com deslocamento, e a responsabilidade subsidiária do Estado como devedor reserva, ou seja, somente na hipótese da instituição organizadora do certame se tornar insolvente. Tema importantíssimo para os concursos da advocacia pública e para os concursos em geral. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.